meu texto, junto com o Fernando, ele tratou da estrutura produtiva, né? Não apenas durante o governo Dilma, né, mas fazendo um balanço aí da evolução recente da estrutura produtiva brasileira e colocando numa perspectiva de desafios aí, dado as mudanças no cenário internacional. Então, basicamente, a ideia foi discutir os limites e as possibilidades, né, de desenvolvimento da estrutura industrial brasileira, olhando um pouco para o período que começa em 2003, 2004, se estende até 2011, 2012, né, e depois o período aí mais de dificuldades da indústria, né, frente a esse cenário global, né. Bom, um primeiro aspecto que a gente buscou ressaltar é sempre fazer um pouco esse contraponto, né, que eu acho que é uma das contribuições do texto importante, né, que é de fato dar ênfase para o conjunto de mudanças que estão acontecendo na estrutura produtiva global, que tem a ver, digamos assim, com uma nova forma de organização e da divisão internacional do trabalho, né, que de um lado, né, vem inserindo a China como grande, digamos assim, como grande fábrica global, né, como grande produtora de manufaturados e que vem ameaçando fortemente a estrutura de produção manufatureira dos demais países, né, e do outro, os países centrais avançando rapidamente para uma transformação tecnológica mais acelerada na chamada indústria 4.0. Né? Então eu diria que na verdade são duas mudanças fundamentais, né, que se colocam de um lado, né, sobre a produção de manufaturados, uma enfatizando a questão da produção de baixo custo, com escala, com capacidade de produção apoiada, né, por um conjunto aí de políticas dos países asiáticos, em especial a China, e do outro uma busca aí por acelerar o progresso tecnológico por parte dos países desenvolvidos e um reforço, digamos assim, de políticas de defesa, né, de propriedade intelectual e de ativos, né, intangíveis que dão às grandes empresas dos países centrais a capacidade de manter, digamos assim, seu papel de liderança em termos de inovação, né? Então é nesse contexto, digamos assim, que a gente tenta inserir as possibilidades e os limites que são colocados para a estrutura produtiva industrial brasileira, né? Muito bem, então, quer dizer, qual é a questão fundamental? Esse cenário, né, de uma mudança grande, né, na estrutura produtiva global já estava colocado desde o início do século XXI. Né? No entanto, do ponto de vista do nosso enfrentamento a essas questões, né, o que de uma certa maneira a gente tentou apontar no texto é o fato de que o ciclo de crescimento, que de uma certa maneira começa ali em 2003, 2004, né, o crescimento puxado pelo mercado interno e que depois se estende até 2011, 2012, de uma certa maneira ele amorteceu, né, essa ameaça, o enfrentamento, digamos assim, dessas questões, né, por conta justamente de um cenário interno mais benigno, né, de um cenário mais favorável ao crescimento econômico e a retomada, em alguma medida, de algumas políticas de apoio à estrutura produtiva industrial. Né. A grande questão é que, a partir do momento em que se esgotam os efeitos, né, desse crescimento do mercado interno e se conjuga, na verdade, com a crise internacional e os efeitos posteriores à crise, né, em especial a partir de 2011, 2012, esse desafio se coloca de maneira muito mais aguda e vai se abater, né, e vai impactar a economia brasileira, em especial a partir de um aumento muito forte das importações, não apenas das importações dimensionais, mas também de uma série de insumos, produtos intermediários, né, que vão ocupando rapidamente o espaço da estrutura produtiva local. Né. Então isso vai fragilizando, digamos assim, aquele cenário benigno da indústria e desde então a indústria vai ficando estagnada. Né. E ao mesmo tempo, né, quer dizer, nesse cenário de fragilização, o empresário industrial ele vai se movendo em direção a uma busca por tentar, digamos assim, encontrar soluções que vão em algumas direções que, enfim, não resolvem um grande problema, né, de fragilidade frente a esse cenário global. Um é, de uma certa maneira, tentar
recuperar uma parte da sua margem, né, afetada por essa concorrência global, através de uma certa pressão, digamos assim, por uma contenção de custos salariais, né. Isso vai, enfim, entrando numa trajetória aí de uma crescente busca, digamos assim, por redução de custos, flexibilidade via salário, né. E do outro lado, em especial naquele momento, 2012, 2013, né, uma pressão ali por encontrar alguns mecanismos aí de incentivos, né, por exemplo, as desonerações que foram colocadas naquele momento, né. Então, nesse contexto digamos assim, de maior enfrentamento, mesmo digamos assim, essas duas direções, até o momento não foram suficientes para recuperar a indústria. Basicamente por quê? Porque elas não atacam, né, o problema central, né, quer dizer, a ideia de que você precisa efetivamente, para enfrentar esse cenário de concorrência acirrada, né, um conjunto de instrumentos e uma coordenação entre o setor público e o setor privado, né, que tem que ser muito mais efetiva, né, para de fato fazer um processo de mudança estrutural, né, fazer um processo de política industrial que tenha, digamos assim, uma articulação entre setor público e setor privado, articule os diversos instrumentos, certo? Para trazer de volta não apenas um investimento produtivo, como também, né, carregar com ele, no segundo momento, o investimento em, enfim, uma maior agressividade em termos de inovação, né? Essa, digamos assim, é o grande desafio que está colocado aí para a nossa estrutura produtiva, né? E sem o enfrentamento correto desses desafios, né, pensar em qualquer tipo de recuperação mais acentuada e sustentável, né, do nível de renda, de emprego, né, com geração de emprego de longo prazo, com mudança estrutural, fica muito difícil. Tá? Então, acho que basicamente foram essas as principais linhas pelos quais a gente foi passando aí pelo nosso texto para discussão e que vai se transformar aí no capítulo do livro.